Olá pessoal, vamos para a nossa aula então sobre o período da Roma Clássica. É a nossa primeira aula, vou dividir ela aqui em algumas, mais curtinhas ali como sempre. E sobre o processo da Roma Clássica, ou Roma Antiga, depende de como você quiser chamar, os dois nomes estão certos. É importante lembrar alguns conceitos primários, assim, alguns conceitos principais, Primeiro de tudo, a divisão. Você não precisa lembrar das datas das divisões temporais, Essa necessidade, ela não existe. O importante é nós sabermos que Roma se dividiu basicamente em 3 grandes períodos, tá? O período aqui, ó, gente, da monarquia, o período da república e o período do império. E esse, inclusive, dividido em Alto e Baixo Império, mas sem grandes preocupações. O processo todo aqui, também que é importante a gente perceber, a questão da temporalidade de cada um. Novamente, não é sobre a data, mas sim sobre o tamanho da duração de cada um desses períodos. E não que você precise decorar, por exemplo, que a República foram quase 500 anos, não é isso. Mas só pra gente entender, porque, por exemplo, assim, ó, durante o período da República, que vai de 509 até 27 a.C., são quase 500 anos de período, ou seja, é um período no qual diversas transformações vão acontecer. Porque para entender Roma, o importante é entender isso. A civilização romana, ela passa por diversas transformações, especialmente transformações sociais. Então são essas transformações sociais que vão impactar em toda a dinâmica desse período, tá? Então isso é importante entender, é um período longo. Tanto o período da República, como depois também o período do Império. Só que a ação, vamos dizer assim, aquilo que efetivamente nos interessa, que geralmente é cobrado em provas, o que mais aparece? O período republicano e o período que nós chamamos, que vai ser aqui assim, gente, ó, de crise da República. Esses são os períodos que mais caem, Então é importante nós entendermos o seguinte também, ó. A partir das guerras púnicas que acontecem aqui, até o período do fim da República, melhor dizendo ainda, tá? Mais do que só esse período, é o período que mais aparece, porque a partir das guerras púnicas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o grande aumento territorial de Roma, que é quando marca, vamos dizer assim, ó, o início da expansão romana, que é quando Roma então começa efetivamente a se expandir e conquistar outros territórios. Houveram conquistas anteriores a isso? Claro que sim, mas simbolicamente e pensando no processo, é esse aqui o grande período, tá? E por favor, não fique então preocupado, vou decorar essa data aqui então, é de 264, não precisa. É só para você entender, vejam, nós temos aqui praticamente 2 séculos de transformação, que são as transformações que eu vou falar daqui um pouco, Só estou ajudando vocês a contextualizar. Uma outra quebra de período também que é importante, gente, que às vezes aparece nas provas, é a passagem de império para república. Por quê? Porque como você tem essa passagem, você também tem algumas transformações políticas aqui. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Ela se dá, vejam aqui, tem a data aqui, ó, em 27 a.C. Mas você pode, sem problema nenhum, se você quiser guardar, se você quiser se localizar, colocar isso aqui como a passagem entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ano 1 antes de Cristo para ano 1 depois de Cristo, porque obviamente não existe ano 0, gente? Então, se você quiser marcar mais ou menos por aí, também ajuda. Só pra gente ter uma ideia, certo? Tá, Ferrari, e a monarquia romana? A monarquia romana, ela é muito difícil de aparecer, tá? Por quê? Porque até hoje nós temos poucos vestígios sobre esse período, é um período meio desconhecido até mesmo dos historiadores. E isso não é culpa dos historiadores, isso tem a ver com os próprios romanos, porque os romanos cuidaram de apagar muitos desses vestígios, porque quando se estabelece a república, eles tinham uma espécie de vergonha do período da monarquia. Por quê? Porque eles chamavam o período da monarquia de o período da tirania. Porque eles diziam, não, só tinha um homem mandando, e então era um período tirânico. Porque depois na República, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Senado, que então são vários homens, A gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura daqui a pouco. São mais pessoas mandando, então eles entendem que é um período mais grandioso. Daí vocês vão me perguntar, tá, Ferrari, mas no Império também não era um cara mandando? Aí que tá. No Império, você tem, com certeza, o imperador,
certo? Mas você continua tendo o Senado. Ele continua existindo. Claro que em alguns momentos, e o que é importante nós entendermos? Vejam, também são outros aí 4 séculos, né? Quase 500 na verdade, tá? De 27 a.C. até 476, né? Quase 5 séculos, onde em alguns momentos imperadores mais fortes politicamente, eles vão se sobrepor ao Senado. Mas também em outros momentos, imperadores mais fracos, eles vão ser esmagados pelo Senado. Tanto que vocês já ouviram falar, provavelmente naquela história, de não sei qual imperador foi assassinado, não sei qual imperador sofreu um golpe. Quem que fazia esse golpe? Quem que assassinava esses imperadores? Era o Senado. Então, esse período do Império, especialmente o Baixo Império, que vai ser um período de maior fragilidade da civilização romana, você vai ter, na verdade, uma luta constante entre o imperador e o Senado, tá? Então, só esses primeiros conceitos para nós entendermos um pouco. E aí vocês vão ver que agora, no desenrolar da aula aqui, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Quero lembrar vocês também que esse mapa que eu estou usando aqui de fundo, você tem aí na plataforma, né? Tá ali na seção dos mapas mentais, você pode ir lá baixar e acompanhar sem problema nenhum. Então olha aqui, ó, gente, vamos pegar primeiro, como eu falei para vocês, vamos começar já com a República, né? Porque esse período da monarquia, como eu falei, cai pouco e é um período muito simples. Segundo a cronologia romana, tá? Só para contextualizar rapidamente, os romanos tiveram 7 reis, né? O primeiro teria sido o Rômulo, o fundador de Roma, vou voltar para cá. E aí depois, as tribos que viviam na Península Itálica eram quem? Eram os latinos, os etruscos e os sabinos, com a predominância política dos latinos. Então, geralmente, os reis eram latinos, até que subiu ao trono um rei etrusco, que era de uma, vamos colocar assim, uma minoria étnica ali. Esse rei etrusco, ele passou a história como Tarquínio o Soberbo. Então, os latinos se unem para derrubar esse rei etrusco e estabelecem, então, um senado de maioria latina. Vamos embora. Aqui, ó. Então é importante lembrar, ó, o que era o Senado, gente? Vamos começar aqui pela estrutura política primeiro, beleza? O Senado era a estrutura máxima, né? É muito comum, às vezes, aparecerem questões, e aí eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado, comparando a questão política romana com a política atual. Por que isso? Porque existe a figura do Senado, assim como nós temos Senado hoje em dia também, só que são coisas diferentes, tá? Porque hoje o Senado, atualmente, né, 2023, o que é um Senado? O Senado, ele faz parte do poder legislativo, beleza? Em Roma, não existiam 3 poderes, existia apenas o Senado. Então, o Senado era o legislativo, que fazia as leis, o próprio Senado era o executivo, ou seja, fazia valer essas leis, e o próprio Senado também era o judiciário, ou seja, se acontecia algum crime, era o Senado que julgava. Mas, Ferrari, e se um senador cometesse um crime? Pois é, eram os próprios senadores que julgavam os senadores. Como vocês podem ver, a coisa não era muito justa. Por isso, inclusive, que nós não podemos falar em democracia no mundo romano, tá? Não é porque tem um senado, porque tem senadores que vai ter democracia, né? Inclusive, vejam só, no início, né, vamos dizer assim, no começo dessa República Romana, quem eram os senadores? Os senadores eram apenas os patrícios, que eram esses caras aqui, ó, a elite social romana, que era uma elite ligada à terra, né? Então nós podemos chamar até da aristocracia romana também, se vocês preferirem, e assim por diante. O cargo de senador, ele era um cargo vitalício, ou seja, o fulano ele era escolhido como senador pelos outros senadores, obviamente, e ele seria senador até morrer. Isso não significa que o cargo era hereditário, ou seja, não necessariamente passava de pai para filho. Poderia ser que o filho daquele senador fosse escolhido? Poderia, mas isso não era garantia, não era obrigatório, certo? E o próprio Senado, ele também passa por transformações. Só para vocês terem uma ideia, no início da República eram 90 senadores. Lá no auge da República, principalmente depois do todo o processo de expansão, com o aumento de território, com o aumento de regiões que precisavam de representação no Senado, o número de senadores chega lá pela casa dos 300. Depois vai aumentando também, mas só para vocês entenderem também que não foi algo fixo, beleza? Só que daí dentro do Senado, nós também temos uma determinada estrutura, porque existem alguns cargos, né? Eu coloquei aqui 2 principais cargos, o de cônsul e o de ditador, mas existiam outros também, né? Existia o questor, existia o edil, existia o censor, tá? Censor não é o da censura, né? O censor era o cara que fazia o censo.
Então, esses cargos, eles tinham funções administrativas. Por exemplo, tinha um cargo que era uma espécie de tesoureiro, né? Era o cara que cuidava da economia. Outro cargo era o da segurança pública. Outro cargo era o da infraestrutura. Outro cargo, como era o caso do censor ali que eu falei pra vocês, era o cara que cuidava do censo, né? E os romanos sempre faziam muitos censos para ajudar no controle burocrático do Estado e assim por diante. E como que esses caras eram eleitos? Eles eram eleitos também pelos próprios senadores dentro de uma determinada rotatividade, né? 4 anos, 5 anos, aí depende muito do período, tá? Mas só para vocês entenderem que esses cargos eles mudavam. E aí dos 2 cargos que eu separei, os mais importantes então, né? Primeiro o cônsul, tá? O cônsul, gente, aqui ó, ele era o chefe do Senado. Isso não quer dizer, vejam, vou até por aqui ó, né? Isso não quer dizer que esse cônsul ele fosse um poder executivo, tá? Comparando com os dias de hoje, só para vocês entenderem, o cônsul, ele era como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados, vamos colocar assim, beleza? Então ele era o cara que organizava a casa, ele era o chefe da casa, né? Ó, ele tinha um poder a mais que era o poder de vetar as ações também, né? Então, em alguns determinados momentos, no começo não, mas depois se consolida também a figura sempre de 2 cônsuls, né? Então, um cuidava vamos dizer assim, das ações do outro, tá? E tinha um processo cíclico. Já o ditador, a gente tem que cuidar também, porque essa palavra ditador para Roma não era algo pejorativo, porque hoje nós chamamos de ditador quem centraliza poder político, quem é autoritário. Mas aqui em Roma, o ditador, ele era alguém eleito para tempos de crise. O que era uma crise no mundo romano? Poderia ser, por exemplo, uma guerra. Ou então poderia ser também, por exemplo, um período de seca. E o que acontecia nesse processo aí da ditadura, como nós chamamos? Quando vinha um conflito, uma guerra, né? Vamos dizer que uma nação invadisse Roma ou Roma queria invadir uma nação. Imaginem vocês 90 ou 150, 200 senadores querendo discutir detalhes de guerra. Não vai dar certo, porque vai ficar muito dividido. Então, os senadores se reuniam e escolhiam entre eles um só que teria praticamente plenos poderes. Mas esses plenos poderes, eles tinham limite. Aqui, ó, eram 6 meses, né? Então vamos dizer que uma nação invadiu Roma. Aí tá tendo guerra. Passou 6 meses, tá? E onde ficava o Senado nesses 6 meses? O Senado ficava numa espécie de segundo plano, ali em stand-by. Continuava funcionando e tal, mas a maior parte dos poderes iria para a figura do ditador. Então passaram 6 meses. A guerra ainda não acabou. O Senado se reunia e fazia um balanço. Tá, não acabou por quê? Porque esse ditador tá sendo incompetente? Então troca o ditador. Ou então, a guerra não acabou por quê? Não, porque tá complicado, mas ele tá fazendo um bom trabalho. Renova por mais 6 meses, né? Então vejam que isso era uma forma dinâmica de resolver os problemas romanos. E que, inclusive, assim, né? Quando era uma guerra, eles colocavam generais como ditadores. Quando era seca, eles poderiam colocar, por exemplo, engenheiros, né? Que poderiam resolver o problema com obras públicas e assim por diante. Ou seja, eles poderiam adaptar, de acordo com a crise, a especialidade daquele senador. Vamos falar um pouco aqui agora, gente, sobre a estrutura social romana ou da sociedade romana. O que eu quero que vocês cuidem? Essa estrutura social, essa pirâmide, né, que tá aqui desenhada, tá? Ela vai sofrer alterações, como eu falei pra vocês ali no comecinho, né? Principalmente após as expansões territoriais. Mas nesse início, como é que ela se configurava? Então aqui em cima, como eu já falei pra vocês, ó, nós temos os patrícios, beleza? Que é a elite aristocrática ligada à terra. Logo abaixo, nós temos a classe dos clientes. Quem são esses clientes? Eram homens livres que, vejam aqui, ó, tinham fortes laços em relação aos patrícios. Vou falar num bom português, assim, para vocês entenderem. Eles eram um puxa-saco de rico, ponto, né? Então, vejam, eles tinham apoio econômico e jurídico, né, dos patrícios. Então, se havia algum tipo de disputa na justiça ou alguma dívida, os patrícios ajudavam. Mas eles deviam ajudar os patrícios militarmente. Geralmente esses clientes eles poderiam ser comerciantes, vamos colocar assim, grandes comerciantes ou pequenos proprietários de terra. Ou seja, era um pessoal com um pouco de dinheiro. Vamos usar um termo atual, mas a gente sempre tem que cuidar, tá? Quando a gente usa os termos atuais para não confundir, mas era uma espécie de classe média da época. Aí logo abaixo dos clientes, nós temos os plebeus, né? Ou a plebe. Tá? Quem era a plebe? A plebe era mão de obra livre, né? Ou seja, artesãos, comerciantes, camponeses, que no início da República, aí que vocês têm que começar a cuidar, presta atenção, no início da República, eles eram a maioria da mão de obra.
Porque assim, ó, o que nós temos que cuidar, tá? Roma tem a escravidão? Claro que tem a escravidão. Mas vejam só, a escravidão, ela só vai se transformar... Vou fazer um desenho meio tosco aqui, ó. Mas na verdadeira base da pirâmide, depois do processo das conquistas territoriais. Ou seja, até, ó, como eu falei pra vocês, ó, até as guerras púnicas, gente, tá? Até esse período aqui, a maior parte da mão de obra eram os plebeus. Depois, com esse processo de expansão territorial, é que a escravidão começa a formar a verdadeira mão de obra, tá? Cuidem bastante com isso, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Quem eram esses plebeus? Vejam só. Eles eram, como eu falei para vocês, ó, comerciantes, camponeses, artesãos, mas aqui principalmente, eles eram principalmente a maior mão de obra no campo. Eles que trabalhavam na terra dos patrícios, né, que era uma mão de obra ali, vamos dizer assim, assalariada ou mão de obra livre. Outro ponto importante também dos plebeus para a gente entender depois os processos, tá? Os plebeus, eles eram a maioria no exército, claro que de soldados, né? Os oficiais, generais, aquela coisa toda, eram patrícios. Mas ali, a linha de frente do exército, vamos dizer assim, o pessoal que ia efetivamente para a guerra, eles também eram plebeus, beleza? Outra coisa também, ó, a questão da escravidão, então como eu tava falando, tá? Os escravos, eles eram majoritariamente estrangeiros, prisioneiros de guerra, aí por isso que a gente tem que entender que depois da expansão territorial começa a ter cada vez mais prisioneiros de guerra. E aí vocês ouviram dizer, escravo em Roma também era por dívidas. Sim, mas a escravidão por dívidas era, vamos colocar assim, ó, menos de 1% da escravidão, e inclusive ela vai ser proibida depois do ano de 376. Então ela é quase irrelevante nesse processo, tá? Cuide um pouquinho com isso, ok? Vamos adiante, vamos falar agora sobre essas conquistas territoriais. Já no começo da República, tá? Vou fazer uns riscos aqui, né? Mas já no começo da República, os romanos, eles asseguram o domínio sobre a Península Itálica, né? Isso é logo depois do processo da monarquia para a república, eles já asseguram esse território. Depois disso, o que acontece? Eles vão entrar em guerra, ali como eu falei para vocês, então, contra Cartago, nas famosas Guerras Púnicas. Então eles vão assegurar o domínio do norte da África e também de regiões da Península Ibérica. Depois e isso marca agora esse início das conquistas, né? Aí eles vão conquistar depois também aqui a região da Gália, né? Que seria a atual França. Vão estender os seus domínios aqui também para a região da Ásia Menor, Macedônia, Grécia, e enfim, tá? Claro que o processo de conquista territorial, ele vai até mesmo num bom trecho do Império, vamos colocar assim. Roma vai aumentando seu território ao longo de um grande período temporal, né? Não é só nas Guerras Púnicas, como eu falei pra vocês, ó. As Guerras Púnicas, né? Elas marcam o início do processo de expansão, mas aí a expansão vai que vai, né? Depois lá no Império, por exemplo, com Adriano, vai ser conquistada a ilha da Bretanha, que é hoje a Inglaterra, a consolidação também aqui da região da Mesopotâmia, aquilo que nós chamamos hoje de Oriente Médio e assim vai, tá? Então vejam todo esse aumento de Roma, né? Principalmente a guerra sobre Cartago. Quais vão ser as consequências, então, desse aumento territorial, gente? Olha só, primeiro de tudo, o monopólio comercial romano. Porque os romanos agora, eles dominam o mar Mediterrâneo como um todo. Veja, o mar Mediterrâneo, que eu estou tentando pintar aqui de azul, ele está circundado, como vocês podem perceber, apenas por territórios romanos. Não é à toa que os romanos vão chamar o mar Mediterrâneo do quê? De Mare Nostrum, que em latim significa o nosso mar, né? Ó, é o nosso mar. Então vejam só, com isso tudo nós vamos ter o comércio em Roma, ele dispara, né? O comércio que no início ele era meio tímido, agora ele vai disparar. E qual que é o principal item comercializado no mundo romano, gente? Qual que era o principal, abre aspas aqui, produto? O principal item comercializado era o escravo. Os romanos, eles chegavam a ter uma espécie de bolsas de valores em cima da escravidão, tá? Então tinha regiões que precisavam mais, regiões que precisavam menos. Em épocas de conquista territorial mexia no preço, aquela coisa toda. Tinha toda uma estrutura extremamente complexa sobre esse processo da escravidão. Só que daí com isso, o que acontece? Ó, segunda consequência aqui, ó, nós temos o fortalecimento dos comerciantes. Então, vou voltar aqui um pouquinho
para nossa pirâmide para a gente começar a entender essas transformações. Os comerciantes, eles começam a se destacar no meio dos plebeus. Eles começam a ficar muito mais ricos do que artesãos e camponeses. Até porque acontece um outro processo com os camponeses. Com o aumento da escravidão, o que acontece? Os senhores de terra, eles preferem ter escravos na terra do que a mão de obra livre. Por quê? Porque o escravo, beleza, você compra, mas depois ele trabalha de graça, né? É muito mais vantajoso para o senhor de terras ter escravos. Então, os camponeses, eles começam a se tornar aquilo que nós chamamos de proletários. Vejam só, isso aqui não é um termo do Marx. Ele usa o termo também, mas o que era o proletário, gente? O proletário era o homem que era expulso do campo, porque ele trabalhava naquele campo, mas ele vai ser substituído por um escravo, e sendo expulso do campo, para onde que ele ia? Ele ia para o espaço urbano. E nesse espaço urbano, o que ele tem? Ele tem apenas a sua prole, ou seja, ele tem apenas os seus filhos, ele só tem a sua família, porque ele não tem terra, ele não tem dinheiro, ele não tem emprego. Isso vai gerar problemas sociais em Roma também. Vamos voltar para cá. Com esse processo de absorção da mão de obra escrava, nós temos a falência dos pequenos e médios agricultores, porque agora os grandes, né, os latifundiários, eles têm dinheiro para absorver esses pequenos produtores, então é mais um pessoal que também vai para a cidade, e aí nós temos o famoso processo do êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas começam a sair do campo, tanto os plebeus como também os pequenos e médios proprietários de terra, e começam a ir para as cidades. Tudo isso gera o quê? O aumento da concentração fundiária, mas ao mesmo tempo, vejam, Roma está começando a viver um processo de paradoxos. E que paradoxos são esses? Principalmente dentro do grupo dos plebeus. Como assim? Porque, olha, vejam, tinham plebeus que eles eram, como eu falei para vocês, comerciantes, beleza? E tinham plebeus que eram camponeses. Isso aqui tá claro, né? A gente falou sobre isso, tá ok. Então, o que acontece com os comerciantes? Os comerciantes, eles estão mais ricos. E os camponeses, que já eram meio ferrados, eles estão mais pobres. E daí, inclusive, o que começa a acontecer? Começa a desaparecer essa classe social dos clientes. E aí nós vamos ver que dentro dos plebeus vai ter um racha, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas aí essa classe dos clientes vai ser substituída pela classe dos cavaleiros, ou a classe equestre. E quem eram esses cavaleiros? Esses cavaleiros eram os comerciantes que passaram a ter muito dinheiro, mas assim, muito dinheiro. Esses caras começaram a ficar milionários, especialmente em cima do comércio de escravos. Não era somente escravos, mas era principalmente o comércio de escravos. Só que ele tem uma lei, gente, na história, que eu gosto de chamar de lei universal da história. Quem tem dinheiro quer poder. Então é claro que esses comerciantes que estavam ficando ricos, eles não queriam mais ser vistos como simples plebeus, porque o plebeu é pobre. Eu não quero ser pobre, não sei aquela coisa toda. Então eles começam a lutar por direitos. E aí nós vamos ter o processo que nós vamos chamar aqui, gente, de crise da República. Mas que aí essa crise da República eu vou quebrar aqui um pouco nossa aula para não ficar muito comprida e a gente vai falar na aula número 2. Beleza? Vai lá fazer um xixizinho, tomar uma água e volta para assistir a aula de número 2. Valeu?